Eu me chamo Kelly Martins, sou uma jovem de 16 anos, a minha família é toda da igreja. Aos 13 anos comecei a fazer más amizades na escola e meus amigos começaram a me levar para as baladas. Eu parei de ir para a igreja e comecei a ir aos bailes escondido dos meus pais. Eu comecei a mentir para eles, dizendo que iria na casa das minhas amigas, na verdade eu ia para os bailes funks. Fiquei muito rebelde e aos 14 anos de idade comecei a postar fotos sensuais no Facebook. Eu chamava a atenção de muitos homens e recebia solicitações de amizade de todos. Aos 15 anos comecei a passar o meu WhatsApp para rapazes que não conhecia. Peço para a mocidade que nunca dê o seu número para pessoas desconhecidas. Foi assim que as minhas provas começaram. Vocês cristãos, saia do grupo de WhatsApp, isso não é de Deus. No grupo que eu estava, muitos crentes casados queriam ter um caso comigo, às escondidas, sem ninguém saber. Eles traíam as suas esposas através do WhatsApp. Muitos deles entravam no meu privado e falavam palavras imorais, chegando até enviar foto dos seus pênis para mim. Eu conheci uma missionária, que não vou revelar o seu nome para não escandalizar o evangelho. Não quero derrubar o seu ministério, já que ela é pregadora de púlpito. Ela é viciada no grupo do WhatsApp, também entrou no meu PV e enviou fotos nuas. Essa mulher me mandou foto das suas genitálias. Ela pode estar ouvindo essa gravação. Tenho um recado de Deus para esta mulher. O Senhor manda lhe dizer, pare de se prostituir através do Zap enquanto é tempo. Se eu quisesse escandalizar essas pessoas, eu teria colocado as suas fotos no Facebook para os seus pastores verem quem são vocês realmente. Mas não fiz isso, pelo contrário, estou orando por vocês. Eu oro pela missionária que é casada, mas tem o espírito do lesbianismo. Estou orando pela sua libertação. Muitos são os crentes que se prostituem através das redes sociais. Sejam crentes de verdade, não brinque com Deus antes que Ele lance vocês no fogo do inferno. Homens que são pregadores de altares, saiam das prostituições virtuais, respeita suas esposas, valorize o que Deus lhe deu. Mulheres do círculo de oração, parem de expor os seus corpos em redes sociais. Respeite o seu marido, não sejam prostitutas que usam os corpos para fazer propaganda com a nudez. Deixe o Facebook. Os seus corpos são para ser mostrado para o seu esposo. A nossa cultura valoriza o físico exterior. Isso faz que as nossas reações sejam negativas com as pessoas quando pregamos contra a nudez. Quando estava no mundo, 4 rapazes e uma amiga me chamaram para ir a uma balada funk. Hoje sei que amigos ímpios que gostam dessas coisas não são amigos. Ao sair da balada, fomos para uma casa abandonada. Todos bebiam e usavam narguilé. A minha amiga saiu e me deixou sozinha com os rapazes. Eles começaram a tirar as minhas roupas e me forçaram a ter relações sexuais com eles. Eu fui estrupada e ainda comecei a passar mal por causa do excesso de drogas que eu usei. Os rapazes me deixaram sozinha e desapareceram. O meu corpo começou a tremer e comecei a espumar. Fiquei gelada e senti o gelo da morte. Nos meus pensamentos eu pedia misericórdia ao Senhor. Eu comecei a ver o mundo espiritual e ao lado da minha direita estava o demônio da morte que veio me levar. E perto do rapaz que me estrupou estavam 4 demônios. Um deles disse que me usava para fazer coisas absurdas. Os outros demônios disseram que usou os rapazes para me estrupar. O monstro da morte me agarrou com violência e desceu ao inferno. Em poucos segundos eu estava no inferno, lugar escuro e vazio. O céu do inferno estava cinzento e escuro e uma fumaça negra tomou conta dos ares. Um buraco se abriu no céu deste lugar e milhões de pessoas começaram a cair. Em questão de segundos, o vale onde eu estava se encheu de almas. Aquelas pessoas morreram naquele momento em várias partes do mundo. O vale onde eu estava parecia um rochedo. Eu vi milhões de demônios com martelos, outros com flechas e tridentes que torturavam as almas daquele lugar. Eu fiquei apavorada porque aquele lugar é de morte. O sofrimento que as almas sentem, elas passam por dores de mortes, elas são mutiladas. Eu queria sair dali e comecei a chorar de desespero. Eu vi uma mulher bela, de aparência de corpo, sofrendo nas chamas. Me aproximei dela e reconheci o seu rosto. Eu gostava muito dessa dançarina quando ouvia funk. Ela se chama Amanda Bueno, a ex-dançarina da Gaiola das Popozudas.
grupo da Valesca Popozuda, que é a vocalista. Essa dançarina gritava de dor e o fogo a consumia. Ela me pediu socorro e queria que eu tirasse ela daquele lugar. E quando ela me disse isso, os demônios com ferros quentes se aproximaram dela. Eles diziam: dança para nós e rebola nossa música. Uma força da escuridão fazia ela dançar sem querer, mesmo contra sua vontade. Aquela mulher chorando rebolava entre as chamas, e os demônios furavam ela com ferros em brasas. Ela gemia de dor que quase desmaiava. Olhou para mim e disse: diga para minha mãe e o meu pai aceitarem a Jesus. Diga para minha filha também aceitar a Jesus. Não quero que eles venham para cá. Esse lugar é real e terrível. E quando ela disse isso, o meu espírito estava em outro lugar. Só em estar ali sentia grande pavor. Um anjo apareceu a mim e me acordou, pois eu desmaiei de medo. Eu pensava que nunca sairia daquele lugar. As informações que eu tinha era que muitos crentes estavam juntos com aquelas multidões de pessoas ímpias. Eu vi cristãos naquele lugar por participar de redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram. Um cristão foi para o inferno por participar de grupos de WhatsApp. Ele participava de conversas imorais. Esse cristão via fotos nuas que as mulheres postavam no grupo. Eu vi um jovem cristão no inferno por causa do grupo do WhatsApp. Ele cometeu fornicação virtual. Esse jovem mandava suas fotos pelado no grupo para as mulheres ver. Esse jovem cristão não esperou Deus preparar uma serva de Deus para ele e continuou se prostituindo com várias mulheres do outro lado da rede social. Esse jovem sofreu uma parada cardíaca e morreu à noite depois de mandar fotos das suas genitálias no grupo. Eu vi uma moça no inferno que mandava fotos pelada no Messenger para os rapazes. Um dia ela gravou um vídeo se masturbando e enviou. Quando seu vídeo começou a circular na internet, ela ficou conhecida. E com muita vergonha de sair de casa, ela se matou indo ao inferno. Eu vi um presbítero que é casado, ele também foi alvo das redes sociais. Ele curtia a foto de várias mulheres no Facebook. Ele ficou com seu coração cheio de sensualidade e a mente maliciosa. Toda vez que entrava no Face para ver fotos de mulheres na praia de biquíni e sutiã. Ele gostava de ver vídeos pornográficos do Facebook. E assim ele traía sua esposa nos pensamentos de adultério. O seu desejo por outra mulher fez ele cair em adultério virtual. Sua esposa não tinha cadastro em redes sociais e não se envolvia nisso. Ela orava mais do que ele. Já o presbítero era mais fraco, por ficar muito tempo no Face. Ele era viciado, já não tinha tempo para orar e ler a Bíblia. Um demônio da fraqueza espiritual dominou a sua vida. O presbítero morreu em um acidente de carro quando estava dirigindo. Esse homem desceu ao inferno e lá ele foi chamado pelos demônios de adúltero, mesmo sem trair a sua esposa usando o seu corpo, mas ele traiu através das redes sociais. E o número de almas que estão indo ao inferno por causa das redes sociais está aumentando. Uma armadilha criada no inferno disfarçadas de meios de comunicação. Eu vi pastores que traíam suas esposas pelo WhatsApp. Eles não chegaram a ter relações sexuais com essas mulheres, mas com palavras imorais, cometeram pecados de infidelidade para com suas esposas. Eu vi no inferno uma missionária que gostava de postar fotos de roupas escandalosas no Face e Instagram. Ela postava fotos de biquíni e sutiã na praia. Todas as suas fotos de nudez estavam no Face e Instagram, causando desejo nos homens. Quantos casamentos ela destruiu? Quantos servos de Deus, ao ver sua foto, cometeram adultério em seus corações? Essa missionária era pregadora de altar e viajava muito fazendo a obra. Ela também foi pedra de tropeço para muitos crentes. E ainda escandalizou o evangelho, usando o seu corpo como instrumento de sedução. Esta mulher está sendo castigada cruelmente pelos demônios, por causa das suas maldades. Eu vi um adolescente de 12 anos chorando no inferno. Ela dizia: por que não obedeci à minha mãe? Por não ouvir os seus conselhos, estou neste lugar em tormento. O anjo me disse que os pais devem colocar limite em seus filhos e que os jovens devem obedecer os seus pais. Essa menina de 12 anos foi convidada para ir ao baile funk e foi morta pela madrugada. Ela foi para o baile contra a vontade dos seus pais, desobedecendo.
às suas ordens. Deu muita dó ver aquela menina sendo atormentada pelos demônios. Se os pais dessa adolescente estivessem ali vendo aquela cena de sofrimento, iriam sofrer muito mais do que o seu enterro, ao ver que sua menina está naquele lugar, sofrendo grande dor e agonia. Eu vi muitas crianças de 8 a 10 anos sofrendo no inferno por usar shortinhos do funk, e outras estão lá por dançar funk. Perguntei ao anjo o que causou a condenação dessas crianças. O anjo disse que o funk é uma música que incita as crianças a serem sensuais e a praticar o sexo ainda muito novas. E assim os demônios pombagira entram em seus corpos, fazendo essas crianças fornicarem muito cedo e outras venderem os seus corpos. Muitas crianças de 10 anos já se vestem como meretrizes, assumindo uma atitude de mulher adulta. Não suportei em ver essas meninas gritando e comecei a chorar. Estamos perdendo muitos jovens por causa do funk, que está levando muitos para o inferno. A cada dia morrem mais jovens do que os idosos que vivem mais, enquanto os idosos morrem com doenças de causas naturais. Os jovens morrem de overdose e assassinados. Eu vi a minha amiga Andressa, de 15 anos, que morreu com overdose de drogas. Ela havia usado várias drogas e narguile. Quando ela me viu, estendeu as suas mãos e dizia: "Tiram-me daqui." Eu disse: "Andressa, não posso lhe tirar daqui, sinto muito, amiga." Ela me falou: "Kelly, esse lugar pertence a você. Fazer as mesmas coisas que eu. Tu danças funk igual a mim. Eu uso drogas, é uma alcoólatra." Eu disse a ela: "Não, a minha morada não vai ser aqui com você. Vamos ficar em lados opostos na eternidade. A nossa amizade não vai nos ajuntar eternamente. Agora eu sou de Jesus." Quando eu saí de perto dela, os demônios começaram a torturá-la. Pude ver os gritos de desespero dela. Eu vi outra amiga minha em tormento. Morreu assassinada indo para o funk. O anjo me disse que o funk está trazendo muitos jovens ao inferno e induzindo ao sexo e às drogas. O anjo me levou em um vale de jovens que morreram indo aos bailes funk. A maioria morreram assassinados e outros com overdoses de drogas. Algumas moças foram estrupadas e mortas. Os jovens, quando vão aos bailes funk, ficam embriagados e drogados. Eles perdem a noção do que fazem. Ao presenciar toda aquela cena de sofrimento, um demônio gigante se aproximou de mim, segurando um adolescente pelo pescoço. Aquele demônio asqueroso se apresentou como o rei do funk. Ele é responsável por essa produção musical. Ele se apresentou a mim e disse: "Estou ganhando muitas almas com minhas batidas do funk. Estou fazendo muito sucesso no Brasil. Eu faço as novinhas rebolar e incentivo ao sexo, drogas e ao álcool. Você dança as minhas músicas e ouve o dia todo, alimentando a sua alma. Eu mando milhões de demônios ao Brasil. E eles trazem as almas dos funkeiros e funkeiras para cá. Quem ouve funk serão possuídos através dos ouvidos. E quem cantam são possuídos através das suas bocas. E quem pensam nas músicas serão controlados pela mente. E os jovens das igrejas que são crentes e ouvem a nossa música, iremos destruir as suas vidas. Levem um recado para a terra. E diga para quem ouve e dança funk: os demônios possuem os seus corpos e ensinam os jovens a dançar. Quando eles chegarem aqui no inferno, vão ter que dançar em funk em cima dos pregos finos, que ardem brasas de fogo. Esse demônio não fez nada comigo, porque o anjo estava ao meu lado. Mas ele, com ódio, tinha vontade de estrangular o meu pescoço. As chamas de fogo cresciam em seus olhos de tanto ódio de mim, por eu ganhar uma nova chance. O anjo me levou no lugar dos funkeiros que morreram. Eu vi MCs e DJs no inferno. Muitos adolescentes são atormentados ali 24 horas sem parar. Os demônios com ferros em brasas marcavam as pernas e as nádegas das moças, que morreram usando os shortinhos de funk. Pedaços das carnes delas caíram no chão, e o fogo consumia esses pedaços, fazendo virar cinzas. Ali os demônios fazem as moças e os rapazes a dançarem funk. Em uma sala de tormentos,
por cima de pregos de fogo. Os demônios diziam: dançaram funk na terra, agora vão dançar aqui também. Continue dançando, não pare. Vocês vão dançar eternamente. Os demônios se divertiam e faziam as moças dançar o quadradinho. Eles atormentavam as moças da cintura para baixo por causa da sua nudez. Eles colocavam uma lança de fogo no umbigo onde estão localizados os piercing, sempre atormentando as partes nuas do corpo. As moças que morreram estavam com shortinhos curtos apertados, com brusinha que mostra a barriga e com as pernas à mostra. São multidões de adolescentes e jovens no vale onde eu fui. Eles davam gritos e gemidos da morte, não suportando mais as dores. Eu vi os rapazes sendo torturados e dançavam o passinho do romano. O anjo me mostrou uma visão na terra. Eu vi multidões de jovens se drogando e embriagando em bailes funks por todo o Brasil. A minha visão foi até os jovens crentes que ouviam e dançavam funks. Eu vi um abismo de fogo debaixo dos pés de cada jovem que ouve ou dança funk. O anjo disse que eles estão caminhando em direção ao inferno. Jovens, eu digo do fundo do meu coração, não brinque com Deus. Ele é justiça e julgará vocês como pessoas adultas. Deus não leva em conta suas idades. Serão julgados mesmo com poucas idades. Jovens da igreja, leve as coisas de Deus a sério. Vocês não podem enganar ao Deus que sabe tudo. Podem enganar os seus pais. Podem enganar o seu pastor. Mas os olhos de Deus estão acompanhando cada passo de vocês. Podem ir para as baladas de funk escondido dos seus pais. Mas Deus está vendo tudo. Não serão tomados por inocente. Depois de ouvirem esse testemunho, Deus pode permitir que os demônios do funk tirem as suas vidas. O que adianta nascer em berço evangélico e passar as suas vidas indo todos os dias à igreja e morrer indo para o inferno? Mesmo que sejam membros da igreja e cante em grupo, isso não salvará as suas almas. Se os seus corações estão no mundo, a garantia da salvação de vocês está na obediência a Deus. O anjo me tirou do inferno e subimos à terra. Ele devolveu o meu espírito ao corpo. Estava internada no hospital e não acordava. Os meus pais estavam preocupados comigo. Fiquei 3 dias internada e com o aparelho. Quando voltei, os meus pais se alegraram. Eu contei para eles que havia morrido e fui para o inferno. Meus pais se converteram e eu também me afirmei no caminho de Jesus. Deus me mandou ao inferno somente na repartição dos jovens e adolescentes. Ele me usou para ganhar a juventude perdida dos funk. Sou nova convertida e congrego na Cristã do Brasil. O anjo também me mostrou o ritmo do funk que foi criado no inferno e deixou um aviso para não gravarem louvores com esse ritmo, pois existem demônios que estão criando funk gospels para louvarem na igreja. Deus não ouve e não aceita essa adoração. Quem canta louvores com esse ritmo estão adorando a Satanás, mesmo com letras que falem de Jesus. Eu termino esse testemunho, que Deus seja louvado, através do meu arrebatamento, e fiquem na paz de Deus.